No vídeo anterior, nós vimos que os pais do nosso narrador, para tentar ajudá-lo nessa difícil tarefa de ir para o quarto e pegar no sono sozinho, compraram para ele uma lanterna mágica. Mas esta lanterna mágica, longe de ajudá-lo, longe de tirar de sua mente esse ponto fixo e doloroso que era o quarto, fez com que as coisas ficassem pior. Por quê? Lembre-se que para o narrador, o hábito é um conforto enorme, né? Quando você entra num quarto novo, isso acontece em certa medida com todos nós, mas com o narrador, que é muito sensível, muito mais. Quando você tem que dormir num quarto novo, como eu dizia, a sua alma ainda tenta se adaptar a esse ambiente, né? É como se a sua alma se expandisse e tentasse preencher aquilo ali até se sentir confortável, se sentir em casa naquele lugar. É isso que o hábito faz. Ora, acontece que a lanterna mágica, que é um tipo de projetor, uma tecnologia bem rudimentar para nós, né, pro nosso tempo, essa lanterna mágica dava cores, como um vitral de uma catedral, mas um vitral impalpável, né? Um vitral vacilante. Então ela dava cores para as paredes e com isso dava um outro aspecto, é claro, e com isso tirava o hábito, né? Ora, o narrador teria então, na hora de dormir, essas imagens na mente. Então o seu espírito continuaria inquieto, né? Então vamos continuar. Ao passo sacudido de seu cavalo, Golo, cheio de um desígnio atroz, saía da pequena floresta triangular que aveludava de um verde sombrio à encosta de uma colina e avançava aos solavancos para o castelo da infeliz Genevieve de Brabante. Bom, aqui é preciso a gente entender um pouquinho mais o mecanismo da montanha, da lanterna mágica, né? Então você tem uma plaquinha de vidro, ela vai deslizar ali por uma moldura, né? Só que você não precisa ter só uma placa de vidro, você pode ter uma placa de vidro, por exemplo, com a paisagem e outra plaquinha de vidro com outra cor desenhado um cavaleiro, né? E esse cavaleiro, ele vai ser movido, você pode movê-lo e ir na parede, como se fosse um vitral, né? Você vai ter essas cores se movendo, né? É a isso que o narrador se refere quando ele fala o passo sacudido do cavalo do Golo, né? Só outra coisa, quem que é essa Genevieve de Brabante? Bom, ela foi uma santa na igreja católica, ela é uma santa na igreja católica. Era para ela estar nesse livro aqui, né? Legenda Áurea, okay? Um livro bem importante, né? Para quem quer estudar sobre a Idade Média, os santos, etc. Né? Por que eu digo era para ela estar? Porque na verdade essa edição, embora seja uma edição bem completa, ela é uma seleção ainda, não é todo o livro. Infelizmente na minha edição essa lenda da Genevieve de Brabante ficou de fora, né? Bom, vamos resumir a história dela, né? Um tal de Golo, esse que aparece na nossa história, tentou seduzir a Genevieve de Brabante e ela resistiu, né? Foi casta. E o que uma pessoa que tenta seduzir a outra e encontra a castidade geralmente faz nesses casos? Acusa a pessoa que resistiu. Mais ou menos como aconteceu, por exemplo, na história de José, né? José do Egito na Bíblia. Então ele está lá na casa de Potifar e a mulher do Potifar fica dando uma olhadinha nele e fala, jovenzinho, esse jovenzinho me interessa, muito me interessa. E aí começa, né, a fazer aquele processo de sedução. José, por respeito ao seu senhor, ele era escravo ali na casa de Potifar, resiste à mulher dele. O que a mulher dele faz? Acusa José. Chama o marido dela e fala, olha, José tentou me violentar, né? E aí acontece essa inversão das coisas, né? Em vez do homem tentar apurar os fatos, é claro que ele vai acreditar que José é culpado, né? E José acaba pagando o pato.
Com a Genevieve acontece exatamente a mesma coisa, né? O Golo acusa ela é condenada à morte, mas o seu carrasco fica com pena dela e a poupa, né? E aí ela é enviada, quer dizer, ela é enviada não, ela foge e se esconde numa caverna, onde ela fica com o seu filho e é alimentada por um cabrito montês por 6 anos, né? Isso não é tão incomum assim nesses casos, né, da história sagrada. Lembre-se que na Bíblia tem um profeta, por exemplo, que foi alimentado por corvos, né? Também estava escondido numa caverna, vinham lá corvos alimentá-lo. Okay? Então tenha em mente que é essa história que está se desenrolando em frente ao nosso narrador com a lanterna mágica, né? Então a gente pode imaginar alguém operando a lanterna mágica ali e também contando a história. Okay? Então seria uma história com essa ilustração, bem parecido com um projetor, né? Então, desde o começo. Ao passo sacudido de seu cavalo, o Golo, cheio de um desígnio atroz, saía da pequena floresta triangular que aveludava de um verde sombrio à encosta de uma colina e avançava aos solavancos para o castelo da infeliz Genevieve de Brabante. Este castelo era recortado conforme uma linha curva, que era apenas o limite de uma das ovais de vidro inseridas no caixilho, né? Esse tipo de moldura que eu falei para você. No caixilho, peraí que eu me perdi. No caixilho que deslizava à frente da lanterna. Não passava de um muro de castelo e tinha diante dele um campo aberto onde meditava Genevieve, que usava um cinto azul. Novamente aqui é interessante você fazer uma busca e você vai encontrar essas supostamente como é que se diz? Essas placas de vidro que inspiraram o Proust para fazer essa parte, né? Mas dá para imaginar, só requer um esforço um pouco maior. O castelo e o campo eram amarelos, e eu não esperava um momento de vê-los para saber a sua cor, pois antes dos vidros do caixilho, a sonoridade vermelho-dourada do nome de Brabante mostrara-o em toda a sua evidência. Golo parava um instante para ouvir com tristeza a arenga, ou seja, um discurso ou uma oração pública. A arenga lida em voz alta por minha tia-avó, que dava a impressão de compreender muito bem, adequando sua atitude com uma brandura não isenta de certa majestade às indicações de texto. Então agora a gente sabe quem que está narrando, né? Depois se afastava no mesmo passo sacudido. E nada poderia deter sua lenta cavalgada. Se mexiam na lanterna, eu distinguia o cavalo de Golo que continuava a avançar sobre as cortinas da janela, inflando-se nas suas dobras, afundando-se nas suas fendas. Mesmo o corpo de Golo, de uma essência tão sobrenatural como o da sua montaria, aproveitava todo obstáculo material, todo objeto incômodo que aparecesse para tomá-lo como ossatura e torná-lo interior, ainda que se tratasse da maçaneta da porta, a qual se adaptava logo, e onde sobrenadava invencivelmente o seu manto vermelho, ou seu rosto pálido, sempre tão nobre e tão melancólico, mas que não deixava transparecer qualquer inquietude por essa transverberação. Né? Repare, aqui a avó está lendo provavelmente esse livro aqui, né? Mas a versão completa, né? E nós estamos em 2 níveis, né? E é esses 2 níveis que o narrador mistura. Um nível é o nível da história, o cavalo, outro nível é o meio material em que se está projetando essa história, né? Então, provavelmente tinha lá uma parede que eles escolhiam para projetar a história, mas às vezes se mexia a lanterna, o projetor, na verdade, não precisa nem das aspas, o projetor ficava sobre a cortina, sobre uma maçaneta, e ele entendia isso como a própria substância do personagem, né, do Golo da história.